Mas eu gosto de dizer também que, além de ser professora em si, eu sou uma amante, eu sou uma pesquisadora, eu sou uma eterna estudante nesse sentido, porque para mim é óbvio, quando você fala que você é um professor, é óbvio que essa junção de estudo e de qualquer forma que você vá dar aula, né, de literatura, geografia, história, matemática, isso sempre tem que estar unido. O professor não termina na faculdade, para mim ele sempre tem que estar se renovando, porque cada sala, cada turma, cada momento, tudo é diferente. A literatura, inclusive, é uma coisa que muda a cada momento, né? Então, para mim, é até o final da vida estudando isso, ou até eu enjoar de alguma forma. Acho que meio impossível, né? Mas vai que isso acontece. E por muito tempo, eu fiz pesquisa na área da literatura feminina, mais precisamente um recorte ali da literatura da Angola, da literatura de Moçambique, da literatura da Nigéria. Então, eu estudei por muito tempo a literatura feminina no continente africano como um todo. E é um tipo de literatura que já é diferente da literatura que a gente conhece, porque a oralidade na África, por muito tempo, foi o pressuposto da existência de uma sociedade. Então, eles não se preocupavam muito em colocar aquelas histórias e lendas e tudo que eles sentiam e que pensavam em livros. Eles não achavam isso produtivo, eles permeavam essas histórias por meio da oralidade mesmo, por meio da conversa, da passagem de mãe para filho, que é uma coisa que eu acho que está inserido, em certo modo, no Mulheres Correm com os Lobos, né? Essa potência da ancestralidade, essa potência de repassar conhecimento. Mas aí é interessante a gente perceber o porquê disso. Não foi uma escolha que eles fizeram de bom grado, e sim uma escolha permeada ali pelo colonialismo, permeada pelo sentido político, né? É um continente como um todo que foi por muito tempo defasado, por muito tempo colocado ali apenas como um local da galera ir lá pegar escravo, da galera ir lá pegar obra-prima, matéria-prima. Então, foi um local que, por muito tempo, continua sendo um local que servia para outros tipos, né? Para outros modos de vivência. E aí é interessante a gente pensar em como essa formação da literatura, ela está dentro desse contexto. Porque, assim, eu deixei nosso papo, nossa conversa mais para uma coisa recente, porque se a gente for falar de uma literatura que vai desde a antiguidade até aqui, né, a gente ia levar muito tempo. Mas eu acho importante a gente falar disso porque, por muito tempo também, esse processo de conhecimento, essa coisa que a gente está fazendo aqui, né, de mulheres se reunirem, de mulheres lerem a mesma obra, de mulheres poderem conversar sobre ela, por muito tempo isso foi negado para a gente. Por muito tempo isso era uma proibição mesmo, não era nem que não, as pessoas não faziam porque elas não gostavam, era proibido. Então, por muito tempo também, consequentemente, a mulher ela não vai aparecer na literatura, nem como personagem direito, né? Muito menos como autora. Então, é importante a gente falar sobre isso porque a primeira recorrência de um livro escrito na história da humanidade foi escrito por uma mulher. E a gente não sabe disso. Porque na época em que ele escreveu, né, que foi lá nos anos 1000 depois de Cristo, lá no Japão, a mulher era proibida por lei de estudar, por exemplo. Então, essa mulher que a gente coloca, né, como um pedestal assim de literatura, não só do Ocidente, né, mas mundial, como eu falei, ela não, a gente até hoje não conhece o nome dela por conta desse apagamento. Então, é denominado o nome da personagem principal da obra dela, que é, anotei aqui para não esquecer, Murasaki Shikibu. É uma personagem principal do romance, que é o romance de Genji, que ela escreveu. E até hoje a gente não sabe o nome dela, porque justamente ela foi apagada completamente. Então, por muito tempo, ela estudou escondido do marido. O marido era um cara, né, que tinha uma certa predisposição ali na sociedade, ele tinha um bom grau assim de vista, e ele tinha vários livros, né? Quem tinha dinheiro naquela época, isso é importante frisar, quem tinha dinheiro naquela época tinha acesso à literatura, tinha acesso à escrita. Quem não tinha, estava ali só passeando, né, em relação à literatura. E aí essa mulher, ela vai começar a estudar, começar a ler, enquanto o marido dormia. Porque até com a relação de marido e mulher, que é para ser essa relação, né, aparentemente, uma relação saudável, uma relação de comunhão, de amizade mesmo, não havia, não era permitido, porque a mulher servia apenas para obedecer o marido, para servir ao marido. Então ela tinha que estudar e ela tinha que ler escondido do marido à noite, porque se ele pegasse ia ser um bafafá, e ele tinha várias outras esposas, então ela ia acabar sendo abandonada, e mulher que sofria desse modo, né, de ser abandonada, era uma mulher que era apagadíssima na sociedade, ela não podia nem ter um emprego, ela não podia nem ter um nome de vivência mesmo.
Então, ela, por muito tempo, se escondeu nisso, mas, posteriormente, acharam, né, o livro que ela escreveu, e até hoje é o primeiro livro na literatura mundial e foi escrito por uma mulher. E muitas vezes a gente não sabe disso, né? Então, eu acho importante a gente só passar por esse modo para a gente perceber que isso vai ser uma forma recorrente de existência. Porque até hoje, a gente está aqui em 2020, e até hoje, livros escritos por mulheres não aparecem em prêmios literários, não aparecem em revistas literárias, não aparecem no catálogo escolar, às vezes, por muito tempo. Então, até hoje, a gente tem essa recorrência de apagamento da mulher na literatura, apagamento do tema da mulher na literatura, principalmente, e isso não é uma coisa que fica lá nos anos 1000 depois de Cristo, né? É uma coisa que é bem recorrente. E aí, para fazer um recorte mais próximo a gente, né, para não deixar muito longa a minha fala, eu começo a falar um pouco lá do século XIX, que foi quando, mais ou menos, né, ao meu ver, pelo menos, a gente começou a ter um tipo de literatura aqui no Brasil. Porque por muito tempo né, a gente era colônia por um bom tempo, e quando a gente começou a se distanciar um pouco de Portugal, começou a ter esses ideais de fazer uma arte própria, de fazer uma literatura que fosse do Brasil, fazer uma arte visual que fosse do Brasil, porque tudo que a gente tinha antes era importado de Portugal, que foi o país colonizador daqui do Brasil. E aí nasceu o romantismo nesse arquétipo, né? O romantismo é uma das maiores escolas literárias que a gente estuda na escola, pelo menos. E esse romantismo ele nasce com esse pressuposto de colocar o índio, né, em primeira instância, de colocar a natureza do Brasil em primeira instância. E com isso tem o grande, né, famigerado, preguiça, mas enfim, o grande José de Alencar, que foi um dos grandes escritores da nossa língua portuguesa até hoje, conhecido como um patrono da língua portuguesa, e ele criou a famigerada Iracema, né, a Virgem dos Lábios de Mel, que só por essa epígrafe, né, só por essa frasezinha, a gente já consegue ver como a mulher é estereotipada, né? A Iracema, caso vocês não lembrem, né, porque faz um tempo, mas a Iracema, ela era um indígena, e ela era uma mulher que era muito especial na região que ela vivia, né, na comunidade em que ela vivia, porque ela era detentora de um poder que nenhum homem tinha. Ela guardava o segredo da Jurema, que era um segredo que fazia que os guerreiros, olha, o segredo que fazia que os guerreiros lutassem melhor. Então, por mais que ela fosse importante naquela comunidade, ela ainda era importante para um pressuposto, deixar o homem mais forte. Então, já tinha toda essa questão já de início, né? Mas aí já piora, né? Se você pensa que, nossa, o José de Alencar foi meio machista aí nessa parte, ainda piora porque a Iracema, ela perde esse poder da Jurema para poder se entregar aos braços de um português qualquer. Né? O primeiro português que ela encontra, ela se apaixona, ela desiste do segredo da Jurema, ela abandona a tribo, ela abandona a comunidade para poder se relacionar com esse homem que tinha esposa, que não amava ela e que abandonou ela depois de ela ficar grávida. Então é uma relação que a mulher tá lá apenas para obedecer um homem, para servir o homem, né, para dar o segredo da Jurema, para dar força ao homem, mas quando ela precisa, ela é vista como uma mulher carente, ela é vista como uma mulher que precisa de cuidados, então não tem tempo para isso. Então, por muito tempo, isso foi colocado na literatura, né? E aí, depois de um tempo, José de Alencar, isso é do século XIX, em 1865, 74. Em 74, ele publica Senhora, que também é um livro muito famoso na literatura brasileira, e aí a galera já começa a bater palma para ele, achar ele revolucionário, porque ele coloca, por exemplo, uma mulher que enriquece, uma mulher que, por exemplo, é mais rica que o homem naquela história. Só que aí, de novo, o desfecho desse livro vai ser a mulher se apaixonando loucamente e a mulher dando toda a herança que ela tinha para o homem para poder concretizar esse amor. Então, o romantismo tem isso, né? Já o próprio nome que a gente já deduz um pouco dessa vivência romântica de que a mulher servia apenas como estereótipo, a mulher perfeita, a mulher branca, né? Porque a mulher branca que lia aqueles romances, ela estava lá em casa, ela não estava trabalhando, ela estava servindo o marido, cozinhando, cuidando de filho, mas a mulher negra, ela estava sendo escravizada, né? Então é muito importante a gente fazer esse contexto. Que a mulher perfeita ali no romantismo era a mulher branca, a mulher com traços europeizados, a mulher de olho azul, a mulher loira, a mulher de nariz fininho, a mulher de uma boca pequena. Então tem todos esses estereótipos que aparecem no romance que vão fazer com que a mulher seja ainda mais, por muito tempo, esquematizada no processo de adoração, né? No processo de, nossa, ela é tão perfeita, nunca vou chegar até ela, mas aí você chega porque a mulher sempre está ali para satisfazer os seus desejos, né? E aí, pulando não, vou falar de uma coisa antes, que é muito importante, que é sobre esse processo de apagamento. É bem rapidinho. Tem um romance, eu separei ele aqui para mostrar, chamado Úrsula, que é de uma escritora chamada Maria Firmina dos Reis, e ela é anterior ao José de Alencar. E aí você fala assim, mas eu nunca na minha vida ouvi falar sobre essa mulher. Como é que ela é uma mulher do romantismo, que escreveu antes do Alencar, que foi o cara que, né, foi o maior, teve a maior fama aqui no romantismo, e eu não conheço ela, não sei quem ela é.
Isso se explica porque ela foi descoberta em 1970. Veja, ela escreve em 1859 e ela só é descoberta em 1970. Por quê? Porque ela era uma mulher preta, era uma mulher professora, que já era desde o início uma profissão, né, totalmente colocada ali abaixo de profissões que eram mais glamourosas, né? E ela vai falar aqui de uma instância partindo do pressuposto da mulher. O livro em si, ele é um livro romântico, assim como todos os livros do romantismo, né? Tem toda essa ideia de você se declarar para um homem, ele ser o seu salvador e tudo mais. Mas aqui aparece uma coisa pela primeira vez na literatura romântica, que é a presença do escravizado, a presença do homem negro escravizado, a presença da mulher negra escravizada. Quem é que ia ler isso naquela época? Os senhores de engenho, as pessoas que tinham pessoas escravizadas, mesmo após a proclamação da República, mesmo após a escravidão ter acabado. Então, ela foi completamente apagada. Todos os cadernos, os livros que ela escrevia foram queimados, foram jogados fora. E a gente começou a conhecer ela por conta de pedaços de papel, né, pedaços de cadernos que ela tinha, que ela deixou escondida. Então, é mais de um século depois que a gente conhece ela. É quase agora, quase século XXI, que a gente começa a perceber. E ela foi a primeira romancista brasileira. A primeira pessoa negra a escrever no Brasil. Não foi Machado de Assis, como a gente acha, né? Então, ela é totalmente apagada porque a mulher justamente não tinha esse acesso à literatura, ela não tinha esse acesso a poder ser uma pessoa intelectualizada. Ela não podia escrever. O que a mulher tem para me dizer? Nada. O que eu vou aprender com ela? Nada. Então, tinha toda essa denominação, principalmente no romantismo. E aí, para dar uma puladinha, a gente tem o realismo, né? Que o realismo é, consequentemente, toda aquela esfera da escola literária que vai agora falar sobre a realidade. Tanto é que o nome é realismo, né? Para colocar a realidade em jogo. Então, aí já começam as coisas a ficarem mais interessantes. Já tem um debate sobre proletariado, já tem um debate sobre mulheres trabalhadoras, né? E tem todo o movimento sufragista também, que, enfim, eram mulheres brancas querendo trabalhar e tudo mais. E, eu quero trabalhar, eu quero sair na rua. Enquanto as mulheres negras já estavam trabalhando há muito tempo, sendo escravizadas há muito tempo. Então tem essa recorrência também, né? Mas a gente tem uma quebra muito forte desse estereótipo lá na França, com um escritor chamado Gustave Flaubert, que era um cara que escreveu um romance chamado Madame Bovary, em que, choquem agora, uma mulher traiu seu marido. Isso, minha gente, ele foi, literalmente, quase preso por conta desse livro. As pessoas queriam matá-lo na rua, ele não podia sair sozinho na rua, porque ele apenas colocou uma mulher que traiu seu esposo. Uma mulher que tinha todo esse arquétipo romântico, ela queria se envolver, ela lia muitos livros românticos, né? Ela lia muito romantismo, e ela achava que ela só iria ser feliz quando ela se casasse. Ela se casa e ela fica mais triste, porque ela vê que nada daquilo que ela projetou, que era o sentimento da época, né? Essa projeção sobre o seu marido, nada disso que ela projetou era realidade. Então ela aí vai procurar outros amores, vai procurar outras formas de preencher esse eu, de preencher essa felicidade, e aí ela vai trair o seu esposo mais de 2 vezes, mais de 3 vezes. E esse livro foi um bafafá na época, ele quase foi preso, ele teve relações de, como eu falei, né, das pessoas falarem na rua que iam matar ele por conta desse livro. Então foi toda a destruição dessa vivência burguesa, né, dessa vivência aí que colocava a mulher no estereótipo de que ela nunca vai errar, de que ela vai ser sempre perfeita, de que ela vai estar sempre a postos para, né, fazer o seu marido ficar feliz. Então esse era o único pressuposto da mulher naquela época. Até com o Dom Casmurro, né, Machado de Assis, que até hoje todo mundo que me pergunta, que sabe que eu mexo com literatura, que sabe que eu estudo, me pergunta, e aí, Cap, tu traiu ou não? Sendo que todo esse arquétipo do Dom Casmurro não é esse ponto, né? É o ponto de analisar como o Bentinho consegue entrar na mente das pessoas. Como ele, como narrador, consegue enganar todo mundo para pensar que a Capitu traiu, mesmo ele sendo narrador, mesmo ele sendo advogado, então já entendendo, né, a construção da retórica, a construção de como chegar ali e convencer você de alguma coisa. Então, toda essa teoria de que Capitu traiu ou não é como eu posso dizer assim, a maior regalia que a gente tem do Machado de Assis, porque ele lá no século XIX falou, isso aí, ó, a galera vai ficar falando até o século XXI, porque era justamente o que ele queria falar. Ele queria mostrar, nossa, será que essa mulher vai ter coragem de trair o seu marido? Será que isso vai acontecer? Então, tudo isso vai girando em torno desse mesmo arquétipo, né? E já dando um pulo para terminar minha fala, né, a gente tem a literatura modernista contemporânea, que é o que acontece agora, que é o que acontece nesse exato momento. E desde o modernismo a gente começou a ter realmente mulheres escrevendo. Porque fora Maria Firmina, a gente tem um número muito escasso de mulheres que escreviam aqui no Brasil. É muito escasso, muito escasso. Então, a partir do modernismo, com a Tarsila, do Amaral, né, com a Anita Malfatti, com a Pagu,
que até hoje é colocada ali como a outra do Oswaldo, sendo que ela foi uma mulher muito importante para a política brasileira como um todo. Então, a partir dessas mulheres que se envolviam na cultura artística, que se envolviam nesse pressuposto de chocar a sociedade, de chocar a vivência de uma arte no Brasil, a gente foi começando a prestar atenção. E o modernismo ele existe em si, né? Porque o Monteiro Lobato, aquele de pica-pau amarelo, né? Ele meteu o pau na Anita Malfatti, fazendo que ela ficasse sérios meses sem conseguir produzir nada, porque ela foi massacrada no jornal. Ela foi massacrada, sua arte foi massacrada, ela ficou muito, muito, muito triste, em um sentido muito realmente de alguma coisa relacionada à depressão mesmo. Ela não conseguia produzir, ela não conseguia levantar da cama, justamente porque quando a mulher vai e faz alguma coisa diferente, uma coisa que não está no cânone, né, uma coisa que não está na fama do Brasil na época, ela é massacrada. Se fosse um homem, será que ela seria massacrada tão fortemente quando ela foi naquela época? Então tem todo esse debate ainda existente, né? Então, com a Clarice Lispector também, que é uma grande escritora até hoje, uma das mais famosas brasileiras, né? Eu brinco que não tem toda uma vivência antes e depois Clarice. Eu acho que hoje em dia, eu tenho até medo de falar isso, mas eu acho que hoje em dia, uma pessoa que lê Clarice não consegue escrever sem pelo menos um traço da escrita dela, não consegue enxergar a sociedade, enxergar o mundo sem um traço da Clarice. E por muito tempo, de novo, ela foi colocada como essa mulher que era louca. As pessoas liam o livro dela e falavam: essa mulher não sabe o que é literatura. Essa mulher não segue uma linha de raciocínio. Ela viaja e ela volta para outra coisa. E ela fala de outra coisa. E aí começaram a criar várias histórias sobre ela para poder deslegitimar mesmo o que ela pensava e o que ela fazia. Então, por muito tempo, ainda, veja que Clarice Lispector é muito, muito contemporânea, gente, né? Ela morreu, vamos dizer assim, um dia desses, né? Então, até hoje, a gente continua com isso. Diga, Lena. E Bia, só para fazer assim, eu não sou especialista em literatura, mas é a percepção que eu tenho, tá? Porque eu gosto muito de Clarice e de Guimarães. E assim, Uhum. parece que a salvam quando a comparam a ele, né? Tipo assim, Exato, exato. da quebra da linearidade na escrita. Então, assim, faz sentido porque ela escreve igual a um homem, Uhum, a grosso exato. modo. Então, eles dois, eles viveram na mesma época, né? Eles escreveram na mesma época. É o que a gente chama de geração terceira do modernismo, que era uma geração experimental. Eles estavam lá para experimentar coisas. E aí, enquanto Guimarães, ele até hoje é um dos grandes nomes dessa experimentação literária, a Clarice na época, hoje em dia isso já mudou, glória a Jesus, mas a Clarice na época era dita como louca, justamente por essa quebra de raciocínio que ela tinha na obra. Isso não tinha muito fortemente aqui no Brasil até ela chegar, até ela escrever. Essa quebra de raciocínio mesmo, né? Ela tá falando de uma coisa, tá falando, nossa, esse livro aqui é lindo e não sei o que, depois ela começa do nada. Mas eu sinto uma dor imensa no meu passado, no meu presente. Então, do nada, ela quebra esse ritmo de literatura, né? Esse ritmo de leitura. E a galera via nisso, não uma forma experimental da literatura. Nossa, não, como ela tá inovando, né? Que legal que ela tá inovando. A galera via isso, tipo, essa mulher não estuda, essa mulher não sabe escrever, essa mulher precisa de algumas aulinhas, né? Então, por muito tempo. Começar um texto com um ponto final, né? Exato, exato. A galera fala, essa mulher não sabe nem o que é uma vírgula, né? Não sabe nem o que é um parágrafo. E aí ela só começou a ser valorizada quando outras pessoas começaram a fazer isso. Quando outros tipos de literatura que eram de fora, né, James Joyce, Virginia Woolf, todo mundo da Inglaterra, dos Estados Unidos, quando esses livros começaram a ser traduzidos para o Brasil, e todo mundo começou a ter uma vivência do que era um romance moderno para os Estados Unidos, porque Virginia Woolf é bem mais louca que Clarice Lispector em relação à literatura. Ela viaja completamente. Quando a galera começou a ver o que era de fora, né, que a gente tem isso muito, de olhar para o que é de fora e aqui a gente renega, eles viram e falaram, nossa, acho que ela é boa, então. Acho que ela realmente faz alguma coisa em um sentido legal, em um sentido próprio. E muito dessa comparação também com Guimarães, né, que ele viajava, ele inventava a palavra do nada, ele pegava uma tesoura e falava, isso aqui não é tesoura não, isso aqui é uma paratatá, sei lá. Ele inventava palavras do nada, e as pessoas, entendi como é que tá indo a literatura. Mas ainda assim era uma coisa bem grotesca, né? Uma coisa que as pessoas às vezes não curtiam muito por esse caráter experimental. E só para terminar, eu queria falar sobre duas autoras que são contemporâneas, que é a Carolina Maria de Jesus e a Conceição Evaristo, que até hoje tem uma história horrível, né, da Carolina Maria de Jesus, que para quem não sabe, ela escreveu um livro chamado Quarto de Despejo, que é um livro que fala, é o diário dela, e a Carolina era favelada, ela vivia na favela do Rio de Janeiro, ela não tinha o que comer, ela era catadora de lixo, ela tinha 3 filhos, então é um diário, né, não tem ficção, assim, até onde a gente sabe, não tem uma ficção no livro, é só apenas a vida dela,
E graças ao jornalista que foi lá fazer uma reportagem sobre a favela, esse livro foi encontrado, esse livro foi achado. E aí ela teve uma fama muito forte na época, né? Foi vendida, traduzida para 1000 línguas e teve essa fama toda. Mas ela morreu pobre e esquecida, porque essa fama, ela foi muito pautada ali naquela época de fama. Nossa, uma escritora, vamos ver o que ela tem a dizer, vamos ver se esse livro é bom mesmo. Vamos julgar aqui o que a favelada tem a dizer pra gente, né? Então, por muito tempo, ela fez uma fama pequena, mas quando ela tentou escrever outras coisas, que não eram sobre viver na favela, que não eram sobre a vivência de pobreza que ela tinha, que eram poesias, que eram sobre a vivência de uma mulher negra, as pessoas não compraram, as pessoas esqueceram completamente, e ela morreu pobre e esquecida. Então, de novo, é uma relação que parece uma relação assim que vai em círculo, né? A gente vai, olha para uma mulher e fala, massa, que você escreve, legal, mas acho que tá bom, acho que você tá de boa já, pode dar espaço para outro homem falar, é melhor. Então, acho que isso é uma relação muito forte da literatura, infelizmente, mas que tem começado a mudar, ainda bem, né? É isso. Desculpa, falei demais. Falou ótimo. Agora, eu já vou começar as provocações, porque agora a gente vai falar do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E a senhora, no auge dos seus 15 anos, pode nos falar um pouco da sua relação com o livro Mulheres que Correm com os Lobos? Pode falar mal. Eu vou ser massacrada. Então, eu tentei ler há uns 2 anos, e foi a época que eu justamente estava estudando literatura africana, né, literatura de mulheres negras. E aí, quando eu fui ler, eu não encontrei um grupo bom, como eu acredito que seja um grupo como esse, né? Como não encontrei um grupo legal de discussão. Eu também fui em um grupo, né, para discutir o livro, para ler o livro. Só que nesse grupo, uma coisa que me entristeceu muito e que me deixou com um certo trauma desse livro, porque até hoje eu não terminei ele por conta disso, foi essa falta de recorte que há de uma literatura voltada para um certo nicho, né? Uma literatura voltada para um certo pensamento. Então, quando eu li As Mulheres que Correm com os Lobos, eu senti, ok, a Clarice, ela fala aqui de uma ancestralidade, que ela se conecta com a natureza e tudo mais. Mas de onde é que isso veio? Foi do passado de uma mulher branca? Talvez, não sei, né? Talvez não. Então, eu lembro que quando eu tentei trazer esse debate, né, esse recorte, foi quando eu estava estudando literatura negra, né, inclusive, as pessoas começaram a dizer que eu estava viajando, que não era o ponto, que não tinha por que se perguntar isso, porque o foco do livro não era isso, o foco do livro era o autoconhecimento, o foco do livro era esse percalço que tinha, que não tinha a ver com uma questão muito política. E aí foi onde eu me distanciei de vez, porque para mim viver é político, né? Para mim existir, ser uma mulher já é um ato político. Então, quando eu senti que não havia esse recorte, não havia esse debate no grupo de estudos, eu não cheguei a ler o livro inteiro, então não sei como é que ela coloca isso, né? Para mim foi uma leitura inicial. Eu criei um certo trauma, mais do grupo em si do que do próprio livro, mas isso acabou me distanciando um pouco do livro por conta dessa falta de posicionamento ali, vamos dizer. Pode tomar seu vinho, tá liberada. Eu queria, na verdade, ouvir as pessoas. Acho que a gente pode começar a fazer uma troca agora. Eu já falei aqui várias vezes que a minha primeira experiência também foi muito difícil pela questão da linguagem. Tem um podcast bem famoso, talvez seja isso. Eu acho que muitas aqui conhecem, que são de meninas, de mulheres, que falam do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E o talvez seja isso, é justamente esse pendular de entendimento, né? Porque talvez seja isso que a gente está pensando, mas podem ser muitas outras coisas. Né? Então, na verdade, quando eu retomei esse movimento, a minha relação com o livro também foi muito desse abandono de fechar um entendimento. Mas, assim, o quanto que a gente pode retomar, reler, e a partir das experiências daquele momento da nossa vida, a gente pode, né, traçar aí alguns entendimentos. Paulinha, queria que você falasse. Então, vamos lá, né? Boa noite a todas, né? Bia, adorei sua fala, né? Achei que ela me trouxe, assim, algumas questões bem interessantes, né? A primeira delas, assim, é no sentido de que, tá bom, né? A gente tem a Maria Firmina, eu não conheço, né? Sinto muito por não conhecer já a partir da sua fala, mas aí eu fiquei me perguntando, né? Quantas de nós, ao longo desse caminho, nesse percurso histórico, fomos caladas? Quantas foram que puderam escrever e que, na verdade, a obra foi confiscada pelos maridos, confiscada pelos seus senhores, queimadas, rasgadas, e que nunca chegou para a gente? Né? Ou ainda eu iria, então, até um pouquinho mais longe.
quantas de nós escreveram e seus parceiros assumiram como próprias as suas obras? Acredito que isso deve ter acontecido ao longo do caminho. E aí isso me remete a uma outra coisa, né? Da importância da gente entender que esse movimento que a gente vive hoje é um movimento muito recente, né? Dessa autonomia que a gente tem e que a gente precisa estar muito atenta, né? Nós precisamos estar muito atentas para a gente não perder esses direitos que a gente já conquistou. Porque é muito fácil, né, a gente ser calada de novo. A gente vê que, na verdade, é muito gradativa essa nossa experiência de autonomia, tanto que a gente precisa desse suporte de autoras como Clarissa, como Clarice, que venham trazer para nós essa força, né? Então, eu achei muito, muito, muito produtiva essa sua fala, bem propícia, né? Até para esse momento que a gente está de fechamento de ano, né? E eu também, me chamou a atenção também uma outra coisa, o quão fortes eram essas mulheres, porque a gente hoje tem um terreno muito asfaltadozinho, vamos dizer assim, né? A gente tem muito a conquistar ainda, mas a gente tem, assim, uma coisa muito, muito legal já para a gente trabalhar, e a gente recua tantas vezes, né? Quantas vezes a gente recua, quantas vezes a gente deixa de se expressar, quantas vezes a gente não consegue ir para frente, mesmo a gente tendo tantas facilidades, se a gente for comparar com essas mulheres que nos antecederam. Então, além de honrar essas mulheres, e acho que até talvez como forma de honrar também, a gente não se descuidar para não perder esses direitos. Eu acho que é super importante. Aí eu anotei algumas coisas aqui, pronto, então foi essa questão da força dessas mulheres, né, esse massacre desse feminino ao longo das épocas também, que saiu muito, muito forte na sua voz. Aí, indo para o ponto, né, que Lala, né, me perguntou agora. A minha experiência com o livro... mas tem outra coisa, deixa eu voltar só um pouquinho. Né, gostei muito também, Bia, da sua colocação em relação ao lugar de fala. Né, quem é essa mulher? De onde é que Clarissa Espíncolas fala? Eu acho que sim, é importante a gente trazer esse resgate. Né? Eu li o livro inteiro, consigo pensar assim, algumas coisas desse ponto de fala, desse lugar de fala, mas eu acho que seria bom uma pessoa como você nesse grupo, né? Aí eu fico até eu venho já dando. Minha amiga, estou cantando essa mulher há uns 6 meses, mas ela não me dá bola, não. Eu estou dissolvendo o trauma dela, da experiência. Eu estou dizendo que a gente é ótima, que a gente inclusive bebe, Bia. Então, Quer dizer, Ana não bebe, não, mas eu bebo. E tem outras aí que não vieram hoje, que estão na balada, mas que bebem. Sim, mas eu bebo outras coisas. Então, eu acho muito legal, assim, trazer esse lugar de fala, porque no último encontro, né, foi até eu que comecei as discussões junto com Lavínia. E aí eu fiz a questão de fazer essa pontuação, né, de onde é que eu estava falando, qual é o meu lugar de fala. Esse lugar de fala é extremamente importante, até para a gente entender o quanto esse discurso vai reverberar em nós, pode ser mais extensivo e além de mim, né, o quanto ele vai ser abrangente ou não, ou se ele é voltado para uma categoria específica, né, para um nicho específico, e quanto a gente tem que quebrar nessa coisa para que ele tenha mais amplitude, ou para que a gente possa desconstruir determinadas falas. Bom, não creio que esse seja o problema da Clarissa Píncolas, para mim não é, pelo menos, né, porque quando ela fala, por exemplo, de que tem contato com índios, com mestiços, esse lugar de fala dela me revela já muitas coisas. E até o próprio ponto dela ser uma contadora de histórias. Né? Não é qualquer uma que é contadora de histórias, não é qualquer pessoa, né? Não é qualquer mulher, nem qualquer pessoa de modo geral. Então, isso já a engrandece muito para mim. Aí, agora, falando um pouquinho, eu falo demais também, tá? Quando quiserem que eu fale, vocês me avisem. E eu acho, né, Paulinha, não sei se vocês concordam, eu acho que a própria ideia do contar histórias, né, eu acho que fala de muitos lugares, né, a ideia da contação de histórias e de como essas histórias são passadas, eu acho que traz esse movimento e essa fluidez, assim, falo do meu lugar apenas, né, enquanto analista indiana, falo de um lugar que teve contato e vocês percebem que ela escolhe a melhor versão daquela história, né? Porque ela já foi contada várias vezes, talvez a que mais contemple o todo, não sei, mas essa é uma sensação que também fica.
E ela tenta amplificar e tenta ir atrás da coisa como se fosse um novelo, né? Então ela sai pegando dessas versões e como se ela estivesse assim, fazendo questão de que aquilo não fosse esquecido, de o que está por trás da história não fosse efetivamente esquecido, e pudesse tirar daí várias lições. Então, meu contato com o livro, ele se deu já há algum tempo, né? Eu ganhei esse livro de uma amiga muito querida, e só o fato de ter vindo dela já me trouxe assim, já me escancarou as portas para a leitura. E aí eu venho lendo esse livro já há muito tempo, lendo e relendo, e quando eu tenho uma crise existencial bem pancada, eu corro para ele, né? Eu corro para outras ferramentas, mas eu corro sempre para ele, porque ele normalmente ele me tem as respostas. Então é um livro assim que me traz grandes reflexões, né? Meu livro é todo riscadinho, e toda vez que eu vejo, que eu vou ler de novo, eu encontro coisas novas, né? E aqui no grupo tem sido uma coisa muito fantástica para mim, porque desde o primeiro encontro que eu participei, eu agora aqui anotei 3 escritoras, né? Eu venho anotando também as recomendações, vou chamar assim, porque me falta outra palavra agora, boas sugestões que vocês têm dado. Então, Bia me falou aqui de Conceição Evaristo, de Carolina Maria de Jesus e de Maria Firmino dos Santos. Então, já está aqui anotadinho, né? Nesse percurso, eu já li o Papel de Parede Amarelo, né? Achei, assim, super maravilhoso. Uma das meninas reportou na discussão dela. Ela também me falou do Caminho do Quádruplo, que me deu, assim, uma abertura de horizonte muito grande para o caminho do xamanismo, que eu já vinha trabalhando também. Então, é um grupo bem delicioso, é bem delicioso. Eu, se fosse você, não faltaria, Bia. Eu não faltaria. Né? Deixa eu brincar aqui. Natasha, eu pensei em você agora. Eu tava, cadê Natasha? Tô de plantão, ó. Ai, tava pegando plantão. Eu falei, Oh, vou meu tentar Deus! Senti sua falta. Ah, Pois mas eu dei um jeito de entrar. que bom. Paulinha, e você? Termine, meu amor. Então é isso, né? E eu queria aproveitar assim esse finalzinho da minha fala para dizer que a gente leu até agora 4 capítulos, né? Se eu não estiver enganada. E os próximos capítulos são absolutamente fascinantes, né? Então tem um capítulo do Patinho Feio, que você encontrar a sua própria turma, é uma coisa assim libertadora, né? Você de repente se descobrir em meio a pessoas que têm uma visão de mundo parecida com a sua, é impagável, né? É impagável. Um outro ponto também um outro capítulo muito legal é o da Mulher Mariposa, se eu não me engano, né? Que ela tem um conto da Mulher Mariposa. Eu só estou dando alguns flashes assim para estimular, porque de fato é fantástico. Né? E o capítulo que eu sempre recomendo, quando alguma amiga me diz que está com algum problema muito sério, precisando resolver, é aquele que fala da volta ao lar, né? O retorno ao próprio self. Né? Essa importância da gente se voltar para a gente mesma e procurar entender como é que a gente se processa, que coisas a gente pode fazer para melhorar determinadas questões, que ferramentas a gente pode contabilizar, como é que a gente pode fazer o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, que isso é uma ferramenta belíssima, né, que tem auxiliado, acredito, a mim, pelo menos, eu acredito que a vocês também. Então, o livro, para mim, é uma experiência fascinante, mas ele sendo lido, assim, sobre vários olhares, é uma experiência mais fascinante ainda. É isso. Parabéns, Bia. Achei muito adequada a sua fala. Muito legal, muito rica. E eu vou até falar de novo, mas já explicando minha fala, viu? Porque depois que eu li, comecei a ler o Mito da Beleza, eu fiquei muito mais cuidadosa com as falas, porque quando eu brinco, né, entre aspas, com Bia, né, Bia tem 15 anos, na verdade, é como se eu quisesse dizer que você não está no seu lugar, né, Bia, assim, mas é porque, de fato, você entende isso e eu reconheço, eu falo, mas eu não dou conta, porque, assim, a gente acaba reproduzindo alguns discursos e que, no fundo, talvez invalidem quem ouça, né? Mas, na verdade, eu falo isso, assim, na surpresa, realmente, né? Porque você é muito jovem, eu acho você muito jovem, mas eu acho você muito antenada, né? Então, eu brinco assim, você tem 15 anos, você já está pensando nisso, né? Você tem 22, 23, né? Mas, assim, você já dá conta de muita coisa, entende? Então, na verdade, você está honrando aí muita gente, né? Muitas mulheres que talvez não tivessem essa oportunidade que você tem de fechar um livro, dizer, ok, não vou para esse grupo porque
eu não preciso desse recorte, dessa leitura nesse momento. Eu acho que isso é muito importante. E é algo que também o próprio contato com o livro tem me mostrado, né? Da gente escolher realmente as pessoas que agregam, os discursos que nos agregam e o movimento que a gente quer ter na vida. Lavínia, esse recorte que você fez agora, ele é absolutamente surpreendente mesmo, porque a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas, né? A gente às vezes pensa que está falando e é uma coisa simples, sem grande significado, mas ele tem um significado absolutamente profundo, muito profundo, e a gente precisa ter realmente cuidado. E assim, mas é, por outro lado, é bem maravilhoso, é maravilhoso a gente se dar conta disso, né? Dessas é maravilhoso, é maravilhoso. Eu digo isso assim porque eu andei fazendo tendo umas conversas com as mães e na minha fala eu percebi assim coisas muito preconceituosas que a gente repete, né? Sem se dar conta do que está fazendo. E quando a gente começa a se dar conta, é bom demais, é bem bom. Eu acho que é um passo para o progresso, vamos dizer assim. Exatamente, exatamente. Mas, na verdade, assim, eu comecei a fazer análise há uma semana, né? Tô toda metida, viu, Lu? E eu acho que realmente, assim, por mais pouco tempo, já as sessões que eu fiz, já deu uma, sabe, como se você tivesse folgando algumas coisas, assim, você começa a perceber. E a própria leitura com livros, e as leituras que eu fiz esse ano me demonstram isso. Então, realmente, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque, assim, até para refazer os elogios, as brincadeiras, né? Porque não é uma brincadeira, né? Quando eu elogio Bia por ter 22 anos e ter toda essa experiência, estar tá falando isso, aí a gente, ao mesmo tempo, critica aquele jovem que está no YouTube, que está aí reproduzindo discursos que não se sustentam mais. Então, assim, o que é que você quer de fato? Né? Você quer, né, que esse discurso realmente seja sólido e se sustente, ou você quer aquele que não se sustenta? Então, escolha de que lado você está, né? Escolha para onde você, de fato, está olhando e o que é que faz sentido nesse momento. Mas pode falar, viu, Bia? Não, eu ia dizer só que eu já fui muitas vezes e continuo sendo, né, deslegitimada pela minha idade, assim. E é uma coisa que eu não costumo falar quando me perguntam, ou quando eu me apresento, ou quando eu vou dar aula em uma nova turma, né? Em todo ano eu passo por isso. Porque tem esse teor, né, de que quanto menos idade, menos sabedoria você tem, que é um teor plausível, né? Porque eu entendo que isso foi um ponto muito positivo na minha vida. Eu cresci muito rápido, mais do que eu deveria, inclusive. Desde muito mais jovem, eu tive que fazer outras coisas que meus amigos de 15, 16 anos não faziam. Com o meu primeiro ano de faculdade, eu comecei a trabalhar. Então, quando a galera estava lá curtindo, sexta-noite, eu estava corrigindo prova, eu estava estudando. Então, foi um período de tempo que continua sendo um período bem diferente né, da minha faixa etária como um todo, mas eu entendo que isso, por muitas vezes, acaba me deixando em um papel que tem toda essa discussão, né? Não, quando você viver mais um pouco, você vai aprender, e quando você tiver mais experiências em relação a isso, você vai aprender, que é uma verdade, claro, mas isso é uma verdade para todo mundo, não é uma verdade apenas para quem tem 20, 22, 23, 24. Eu acho que quanto mais você vive, quanto mais você se desloca, né, por novos cenários e novas teorias e novos pensamentos, você vai aprendendo a lidar com essas coisas, você vai aprendendo a ter um novo olhar sobre a realidade, né? Então, eu falo muito disso, né, porque eu fui uma pessoa que forcei ali essa rapidez na maturidade, de certa forma. Isso foi negativo por algum tempo, mas mais positivo, ao meu ver. E quando você fala, eu não me importo muito, porque eu sei que existe uma relação de carinho, né? Uma relação de respeito, uma relação de admiração mútua. Mas quando outras pessoas falam, tem todo esse teor preconceituoso, né? De que eu não deveria, né? Eu já ouvi isso de uma forma mais mascarada, mas que eu não deveria ainda estar dando aula, porque eu ainda tenho muito que aprender, eu ainda tenho muito que praticar para estar em frente a 40 pessoas por sala, né, para falar. E isso foi uma coisa que me doeu bastante por muito tempo, né? Eu já menti a minha idade muitas vezes, já chegava na sala, hoje eu tenho 25 anos, tenho 27, tenho 28, eu vou fazer 30 a próxima semana. Para, de certo momento, ser essa pessoa que tem um local ali de vivência, né? Uma experiência de vivência, quando, na verdade, a vivência que eu tive foi a relação da faculdade, né? O que passou ali, eu já sou apta, de certa forma, a dar aula, por exemplo. Então, tem todo esse teor, né, que o crescimento está aliado à idade, que aqui eu acho um local plausível para falar isso.
que nem sempre a idade equivale realmente aos pensamentos de uma pessoa. Em outros locais é bastante preconceituoso, né? Bastante preconceituoso não, mas bastante frágil essa fala, porque é uma fala que coloca aqui aquela mentira, né, de que mulheres envelhecem mais que homens para justamente ter esse teor de, né, de relações com diferença de idade, de aproveitamento, de relações abusivas, enfim. Mas aqui é um local que é de boas, né, falar isso, mas que é uma coisa que eu aprendi com o tempo, né, uma coisa que eu aprendi com a vivência, principalmente com a vivência escolar, com a vivência de emprego mesmo. Acho que um trabalho ensina muito a gente de formas positivas e de formas negativas, né. Então, meus primeiros baques no trabalho, meus primeiros baques em uma vivência aí, foram o que mais me ensinaram de um jeito complicado, mas foram os que mais me ensinaram a realmente deixar essa ideia de idade para um outro local, para um outro pensamento. E o que a Ana Paula falou foi muito interessante dessa ideia de queima de livros, né, e de apagamento de mulheres, porque a Virginia Woolf, que foi uma mulher que eu citei agora, né, nesse instante, ela tem um livro chamado Um Teto Todo Seu, que na verdade é um livro de ensaio, em que ela faz toda uma hipótese baseada no Shakespeare, né? Ela faz a pergunta: e se o Shakespeare tivesse uma irmã que escrevesse melhor que ele? E se as escrituras do Shakespeare, na verdade, fossem da irmã dele? Será que ela ia ser lida? Será que ela ia ser legitimada? Será que essas escrituras que a gente lê hoje em dia, Hamlet, Romeu e Julieta, será que não foi escrito por uma outra pessoa, uma mulher da vida do Shakespeare? E como ele não podia se colocar ali, como ela não podia se colocar naquela vivência, ela usou um nome masculino. Então, ela faz esse debate, né, sobre o local feminino naquela instância. E sobre a queima de livros também, a mulher que eu estudei na faculdade, que eu pesquisei, né, por muito tempo, da literatura nigeriana, foi uma moça chamada Bushia Mecheta. Ela já não é viva, ela já morreu, mas que literalmente isso aconteceu com ela. Ela escreveu um livro inteiro, que podia pegar para mostrar, né, mas está muito longe. Mas o livro se chama No Fundo do Poço, que é uma história meio que autobiográfica sobre a relação dela de mudança, de diáspora mesmo, né? Ela sai ali da África, sai da Nigéria, em busca de uma melhor qualidade de vida na Europa. E ela sai apenas com o filho, porque ela tinha se separado do marido, e tinha todo, de novo, esse arquétipo de que uma mulher, principalmente a mulher nigeriana, ela tem esse ínterim de ser uma mulher ligada apenas à maternidade, apenas a uma mulher que é uma esposa. Então, principalmente naquela época que ela escreveu. E aí o marido dela achou, ela depois, pegou todos os manuscritos que ela tinha e queimou todos. Ela tinha escrevido 2 livros inteiros, ele pegou os livros, os manuscritos, e queimou inteiros. Não sobrou nada, ela teve que escrever tudo do zero. Então, é realmente uma coisa que a gente não fica só, já pensou, isso aconteceu, porque isso acontece realmente, e acontece por muito mais vezes que a gente acha que é a realidade, né? Isso acontece de uma forma recorrente. Então, uma fala bastante bacana, porque reflete muito sobre o que é ser uma mulher escritora, sobre o que é uma mulher relacionada ao artístico, e o que é ser uma mulher na sociedade, né? Não de uma forma realmente de queimar livros, mas da forma figurativa, de queimar ideias, de queimar ideais, de queimar vivências, de queimar particularidades das pessoas. Então, isso é bastante recorrente, realmente.